Paz do Senhor. Pai, Senhor. Povo abençoado. Paz do Senhor, irmão Gilmar. Paz do Senhor, irmão Calma. Você Bia. Pai, Senhor. Paz do Senhor, linda. Amém. Vamos esperar só o povo entrar mais um pouco aí e a gente começa. Ô, pastor, tem novidade boa para contar depois, viu, senhor? Glória. Novidade é bom. Não, não é só novidade, não, é bênção. Glória a Deus. Aleluia. Isso é bom, viu? É. Nossa, Vamos fazer uma oração? Enquanto esse povo vai chegando, a gente vai orando. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Pai amado, que estamos mais uma vez, mais um estudo, Senhor, começar na Tua presença. Meu Deus, estamos aqui aprendendo a Tua palavra, ganhando sabedoria que vem do trono da graça de Deus. Senhor, vai enchendo nós da Tua unção, do Teu poder, da Tua santa misericórdia. Jesus vai lavando tudo, meu Pai, de todos os nossos pensamentos carnais, nos dando sabedoria, Senhor, nos dando disposição, força, virtude que vem do trono do Senhor. Meu Deus, abençoando, meu Pai, a irmã Cláudia, o irmão Gilmar, a irmã Bia. Meu Deus, as pessoas que a irmã Bia estão orando, Senhor, vai cobrindo cada um com teu sangue. As pessoas que a irmã Cláudia está orando, o Gilmar está orando, vai cobrindo cada um com teu sangue, ungindo com teu Espírito Santo. As pessoas da igreja, em particular, Senhor, cada irmão. O Senhor vai quebrando todo o embaraço desse momento, em nome de Jesus. Nós levantamos esse momento de oração aqui, meu Deus, para que o Senhor venha derramar a tua glória. Esse estudo seja um estudo que nós possamos aprender, nós possamos realmente, meu Deus, entrar na dimensão, meu Pai, espiritual e ganhar mais conhecimento do Senhor, saber quem o Senhor é para nós, saber quem somos para ti, Senhor. Derrama a tua glória, fala conosco, meu Pai, mais uma vez. Ministra sobre nós, meu Pai. Usa nós aqui nesse momento para o Senhor estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor. Nós possamos ouvir coisas que venham do Teu Santo Espírito, que venham dos céus, em nome de Jesus, Pai. Derrama a Tua glória, derrama o Teu poder, e agindo, Senhor, quem impedirá? Agindo, Senhor, quem pode impedir as nossas vidas? Nós somos, meu Pai, pessoas estamos aqui, Senhor, esperando as bênçãos do Senhor se derramar. Nós temos sonhos, papai, sonhos, muitos sonhos, e que esses sonhos venham se concretizar, venham se tornar realidade. Nós clamamos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estou esperando aqui, meu povo está atrasado hoje. Passou 4 minutos. Deixa eu mandar outro invite aqui, que aí eu vou começar. Ok. Sim. Mandei o convite. Pois nós estávamos cobrindo semana passada sobre Romanos capítulo 2. E nós estaremos continuando nisso aí. Nós estaremos cobrindo Romanos capítulo 2. Eu passei uma lista para os irmãos. Aliás, minha mãe fez uma lista. Ela deve estar entrando em login. Deixa eu só compartilhar. Pode falar. Ela não fez o capítulo 4, pastor? Esse aqui é o capítulo 2, né? Eu acho que... Bom, o que ela passou para nós aqui foi o 4, né? Mas o senhor falou que é para ler o 2? O Gilmar falou também que era no 2, não sei. Não, é do 1 ao 4 aqui, ó. Mas a Bia já leu essa parte, não já, Bia? Já, agora é 4, não é? Já, ok. Beleza. Ok. No capítulo 1 que nós estávamos lendo, gente, eu estou esperando os irmãos entrarem, mas pelo jeito vai demorar um pouquinho. No capítulo 1, a gente estava lendo sobre os gentios. A gente estava estudando sobre os gentios.
Irmã Carla, você sabe o que é gentil? Pastor, não sei não. Não vou adivinhar, não. Gilmar, você tem uma noção? Não tem não. Bia, você sabe o que é os gentios? São as pessoas mais velhas? Ok, bom. Bom que todo mundo está precisando de saber isso aí também. Gentios são pessoas, irmãos, que, por exemplo, do mundo, né? Por exemplo, gentios são pessoas que naquela época não eram judeus, certo? Então, ou você era chamado de povo de Deus, que seria judeus, ou você era chamado de gentil, que não tinha parte com Deus. Então, todo o povo que não tinha parte com Deus era gentil, né? Ou ímpios, né? Algumas palavras chamam de ímpios. Então, gentil e ímpio seria quase a mesma coisa. Então, quando você vê alguém falar gentil na igreja, está falando de ímpios, pessoas que não são ainda evangélicas. Não necessariamente que são ruins, né? Mas que não conhecem a verdade, não conhecem a palavra de Deus. E no capítulo 1 nós estudamos, gente, a gente viu que Paulo está direcionando a conversa dele para os ímpios, como eles não são indesculpáveis por não conhecer a Deus, né? Então, ninguém é indesculpável por não conhecer a Deus. O que é indesculpável? Por exemplo, eu dei um exemplo dos índios, né? Na selva africana, na selva amazônica. Os índios eles não têm tanto acesso à tecnologia, não têm tanto acesso à informação. E muitas vezes tem tribos, né, de índios que nem ouviu falar de Jesus ainda, né? Aí eu falo assim, mas se Jesus voltar, esse povo vai para o céu ou vai para o inferno? Porque nunca viu falar de Jesus? E aí? O que você acha disso, minha irmã Carla? Será que vai para o céu ou vai para o inferno? O pastor, eu acho que se a pessoa ela nunca ouviu falar de Jesus, então ela é uma pessoa que ela como que ela pode querer Jesus se ela nunca ouviu falar de Jesus? Ela não tem aquela sabedoria de que existe Jesus, que Jesus morreu na cruz por nós, né? Então, no meu ponto de vista, eu acho que ela vai. Não sei se eu estou certo. Mas também o senhor disse que a pessoa tem que procurar, né? Só que se a pessoa não tem acesso, como é que ela vai saber? Agora, se ela já ouviu falar, é diferente. O que você acha disso aí, irmão Gilmar? Igual a Cláudia falou, é assim, eu acho que é porque o índio tá lá no meio da floresta, lá, não tem acesso a nada de tecnologia, vamos dizer assim, né? Ninguém falou. E ninguém falou. Então, é assim, eu acho que vai sim, porque não tem informação, né? Bia, o que você Eu acha? acho que não. Eu acho que não, porque eles podem ver a natureza, tudo que foi feito perfeito, a mudança do tempo. Quando a gente vê os animais também, cada coisa mais perfeita que a outra, que eu acho que não tem desculpa para eles falar que não, porque tem tantas coisas maravilhosas lá em volta deles que não necessariamente é uma desculpa para eles não saber. Aham. Ok, um segundo. Um minutinho. Só um minutinho. Eu vou mostrar um negócio para vocês aqui. Uhum. Ai, ai, ai. Conhecer a verdade. Ira. Vamos ver o que tem aqui. É difícil de achar uma coisa quando você procura. Nossa. Aqui. Ok. Pelo jeito aqui. Ok. Vamos ver se eu acho aqui. Ok. Ok, beleza. Achei o que eu queria.
Vou compartilhar com os irmãos. Irmã Cláudia, dá uma olhada muito bem que eu vou compartilhar para a irmã. Nós estamos falando dos índios, né? Que não conhecem, não tem informação, não tem Bíblia, né? Não tem conhecimento Sim. de Deus. Vamos ver o que você acha depois que eu mostrar isso aqui. O que a irmã lê? Dá para a irmã ler aí? Ixi, eu vou tentar, pastor. Está muito pequeno. Só lê Espera isso. aí. Descubra certo. Saiu aqui. Lê só isso aqui, irmão. Tá dando para ler ou não? Espera aí, só um minutinho. Tá bom. Descubra os 7 deuses. 7 deuses indígenas brasileiros. Aí, lê o primeiro aqui. Estou tentando. Brasileiros que... Desculpa, pastor, não está abrindo aqui, eu não estou conseguindo, não. Se o senhor conseguir para não atrapalhar, Tá, eu beleza. agradeço. Eu leio. Primeiro, Tá bem. Deus Tupã, ou Deus do Trovão. É o Deus Supremo Indígena brasileiro. Temos o Espírito da Chuva, Deus da Luz, Sopro de Vida, Deus da Criação, Deusa Jaci, né? Deusa Jaci, que tá falando dos climas, né? Deusa Guaraci, Ah, tá. Deus Guaraci, dos índios. Deus Anhangan, dos índios. Deus Somé. Deus Ahum. Deus Celci. Então eu vou parar de compartilhar aqui e vou voltar com vocês. Por que eu quis mostrar isso para você? É porque mesmo tendo Bíblia, às vezes descobriu que existe Deus. Mesmo eles não tendo Bíblia. Você viu lá o Então Deus... eles não... Ah? Desculpa. Pode Então falar. eles não... Então eles conhecem que tem Deus, eles não... O que eu entendi é que não conhecia. Então eles conhecem que existe Deus. Não, mas a Porque o verdade é Deus... essa, irmã Cláudia, que todo mundo sabe que existe Deus. Todo mundo. Olha para os passarinhos. Como é que os passarinhos cuidam deles? Tem alguém cuidando dos passarinhos. Olha os lírios do campo. Quem cuida das flores dos lírios do campo? Tem alguém cuidando dessas flores para ser mais cheirosa e linda daquele jeito. Então Deus tem alguém no controle. Um trovão cai na árvore. Quem mandou esse trovão? Então a natureza revela a glória de Deus. Foi o que a irmã Bia falou. A natureza revela a glória de Deus. Então não tem ninguém que é indesculpável de não saber que tem Deus. Aí vem o negócio da revelação de Deus para nós. Certo? E hoje tem-se muitos missionários que têm ido nas aldeias pregar o evangelho aos índios, né? E muitos índios têm se convertido ao Senhor, né? Então, assim, a natureza declara que existe um Deus. Então, todo mundo é indesculpável, né? Por conhecer Deus. Então, o capítulo 1 de Romanos está falando sobre o ímpio, está falando sobre o gentil, está falando sobre aqueles que são indesculpáveis, mesmo estando no seu padrão mundano, estão indesculpáveis de não conhecer Deus, certo? E já no capítulo 2 que nós vamos ler agora, nós vamos falar de algumas coisas, né? E foi o que a Bia leu. Se a Bia puder ler de novo, se você puder ler de novo os seus versículos, e explicar novamente, por favor. Uhum. Portanto, é inexcusáveis. Esse é o versículo 1, irmãos. Capítulo 2, versículo 1 até o 4, ela vai ler. O homem qualquer que sejas, quando julgais porque te condenas a ti mesmo. Naquilo em que julgas,
ao outro, pois tu que julgas pratica o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. E tu, o homem que julgas os que praticam tais coisas, cuida que, fazendo-as, tu escaparás do juízo de Deus. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. O que você acha? O que você acha disso aí que você leu, Bia? Eu acho que está falando daquelas pessoas que são hipócritas, que falam que não devia fazer isso, aquilo, e depois vai e faz o que eles falou para não fazer. E continua julgando as pessoas que estão fazendo o que eles falou para não fazer. Isso aí. Estamos falando de pessoas que eram judeus, né? Conheciam a lei, eram moralistas, mas não obedecia à lei, né? Ficar apontando o erro dos outros, né? Eu queria que vocês pensassem numa pessoa que você já conheceu, que é uma pessoa que conhece muito a Bíblia, é uma pessoa que parece ser muito crente, mas não é crente de verdade. Vocês conhecem gente assim? Vixe. Aponta o dedo em você assim e fala que eles é o mais santarrão do mundo, né? É disso que Paulo está falando. Paulo está sendo bem severo aqui sobre os judeus, porque os judeus conheciam o juízo, né? Os judeus conheciam o juízo de Deus, mas eram hipócritas, né? Porque eram religiosos, né? Parece muito. Eu queria que vocês parassem um pouquinho e pensar. Imagina uma pessoa, você deve conhecer alguém. Eu conheço várias pessoas que são religiosas. Você sabe de alguém? Pense em alguém aí. Você sabe de alguém que conhece a Bíblia, parece ser o maior crente do mundo, é o maior moralista, mas é hipócrita. Alguém conhece esse tipo de pessoa? A irmã Cláudia falou que conhece, a Bia falou que conhece, né? Eu acho que cada um de nós passamos por isso. Paulo, então, está falando que no capítulo 1, ele está falando com os gentios, com os ímpios, né? E está falando que eles eram indesculpáveis, mas eles pelo menos não eram hipócritas, né? Eles não eram hipócritas. Eles não viviam a vida com Deus, mas também não queriam viver uma vida com Deus fingindo que estavam vivendo uma vida com Deus, né? E no capítulo 2, nós vemos os judeus falando que era conhecedor da lei, mas não viviam a vida de acordo com a lei que eles conheciam, né? Fazendo deles hipócritas, né? Será que tem muita gente assim hoje, irmãos? Será que tem muita gente hipócritas que falam que conhece a Bíblia, né? Julga os outros em tudo, né? E esquecem de tirar o cisco do olho, né? Tirar o cisco do olho do irmão, que não tira a trava do olho dele, né? Então tá complicado. Nós temos muitas vezes a gente vê isso nas igrejas, né? Uma irmãzinha nova chega na igreja e todo mundo fica assim: o que essa mulher tá fazendo aqui na igreja, né? Essa mulher é assim, 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 assado. Essa mulher não merece estar aqui, não. Mas quem somos nós para não falar que a irmã não merece, né? Então a Bia estava falando isso aí, né? Do 1 ao 4, né? Olha só, o versículo 4. Alguém lê o versículo 4 para mim, por favor? Ou despreza a tua riqueza da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus ter levado ao arrependimento. Então, a bondade de Deus nos leva a arrepender. Quando nós conhecemos Deus e a bondade dele, a benignidade dele, nos leva a nos arrepender das nossas faltas, dos nossos pecados, né? Irmãos, quem que vai ficar com 5 de novo aí para mim? Sou eu. Pode ler, então, a sua parte. Eu acho que sou eu. É, você 5 eu, né? ou 8, é você. Mas segundo Pastor, a tua... pastor, esse capítulo nós já leu, pastor.
Eu sei, mas algumas pessoas não estavam aqui, não. Só dá uma passada rapidinha. Ah, tá certo. Minou. Qual que é esse aí? Não é o que a irmã Senira passou, não. Do 4, não, né? Não, Não, é o 2. ela não passou 4, não. Ela passou 2, não foi? Não, Pra é o mim- 4 e o 5 já, não é Para esse aí, mim, não. passou o capítulo 5 do Romanos 5. Mãe, você passou o capítulo Para mim 4? passou 4. É. Acabou aquele, nós tínhamos acabado ele. Ah, então beleza. O 2. Você falou que vai só recapitular, então recapitula. Tá, então nós estamos no 3, né, mãe? Nós estamos no 4 já. Ok. É isso que eu tô falando. É o 4 que ela me passou. Do 4, capítulo 4, 21, 25. Beleza, me desculpe, irmãos. Eu tenho muitas outras aulas, então não recordo tudo, não. Estou com 4 aulas. Vamos lá. Pastor, rapidinho. O meu, a irmã Senira passou Romanos 5, capítulo 5, do 13 ao 16. Beleza. Então tá. Vamos começar no capítulo 4, então. Amém. Glória a Deus. Amém. Bia, pode começar, então, os seus 4 capítulos. 4 versículos. Que diremos, pois, que ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão for justificado pelas obras, tem que se glorificar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça? Ora, ao que trabalha não se lhe conta a recompensa como dávida, mas como dívida. Ok. Você O que eu estou entendendo quer comentar? Pode comentar. é que quando a gente faz alguma coisa, a gente não pode ficar querendo glorificar o que a gente fez, mas glorificar Deus por ter dado a oportunidade para a gente fazer aquilo que a gente conseguiu fazer. Amém. Amém. Eita, menininho. Mas tem algo aqui que a gente tem que prestar atenção. A gente está falando de quem? De Abraão. Pai da fé. Abraão. O patriarca Abraão. Né? O escolhido, depois de muito tempo, né, não se havia mais um povo escolhido por Deus. Né? O povo já tinha se misturado de novo, depois da Torre de Babel, no capítulo 11 de Gênesis. O povo cresceu tanto e se misturou. Mas Abraão, um hebreu da terra dos caldeus de Padã Arã, que era um pagão, né, que adorava ídolos, Deus vai e escolhe ele, né? E fala, Abrão, na época chamava Abrão, né? Sara chamava Sarai. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra onde eu te mostrar. E de ti farei uma grande nação. Serão abençoados todos que abençoares. E amaldiçoados todos que amaldiçoaram vocês. Então, Abraão começa uma história com Deus aí. E Abraão, ele não tinha obra nenhuma. Abraão, ele era um ímpio. Ele não tinha nada para provar que ele era uma pessoa boa. Que ele era uma pessoa que merecia a graça de Deus. Ele era ímpio. Ele era um adorador de ídolos. Certo? E Deus escolhe ele. Escolhe ele quando ainda estava no pecado. Está entendendo isso aqui? Aí fala assim, ó, presta atenção que nós vamos ler. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, o nosso pai, segundo a carne? Quer dizer, foi por algum benefício de obra que Abraão foi liberto, foi salvo? Não foi pelas obras. Presta atenção, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas se não, diante de Deus. Então, se ele foi justificado por alguma coisa de obra, ele podia se vangloriar, que ele era mesmo pelas obras. Mas não diante de Deus, porque ele não fez nada para Deus. Ele não conhecia Deus. Deus se revelou a Abraão. Né? Versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus. Ele teve fé, ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. O que é isso? Ele foi justificado pela fé. Abraão, ele não conhecia Deus. Deus o escolheu e o justificou, o chamou das trevas para a luz. Tá entendendo? Então, não foi por meio de obra, mas pela fé. Então, nós crentes, nós que servimos ao Senhor, nós não somos justificados pelas nossas obras.
Nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o vínculo que nós temos com Deus, certo? Então, muitas pessoas querem fazer a obra e pensar que as obras estão justificando a sua vida. Louvável seja a sua vida pelas suas obras. Porque a fé sem obra é morta. Tá entendendo? Se você não tiver boas obras, sua fé, o que você está falando, é uma palavra vazias. Duvida disso? Por exemplo, se eu chego na irmã Cláudia e no irmão Gilmar. Fala, irmão Gilmar, amanhã nós vamos encontrar lá na igreja. Aí os irmãos chegam lá na igreja e eu não estou lá. Será que a minha obra tem peso ou está vazia? Está vazia. Será que a fé que eu estou querendo pregar tem alguma validade ou não tem validade nenhuma? Então, tudo que você vai fazer diante de Deus tem que ter obra. A fé sua tem que ter obra. Mas não quer dizer que a sua obra te salva ou te traz benefícios além da fé. Está entendendo? Então, a graça de Deus é manifestada pela fé. A sua fé é um dom. A fé é algo que Deus dá. A Bíblia fala assim, você que precisa de fé, peça a Deus que Ele te dá. Entendeu? A sua fé vai aumentando. Cada vez que a sua fé vai aumentando, você vai aumentando um patamar espiritual com Deus. Tem gente que não consegue falar em língua porque não tem fé. Não é não? Tem gente que não tem a fé de falar em línguas. Ah, peraí, pastor, eu não fui batizado, mas eu tenho fé. O nível tem que chegar mais alto. O nível, às vezes, a pessoa está aqui, você tem que subir o seu nível. É de glória em glória, é nível em nível. Você chegou nesse nível, a sua vida foi transformada aqui, não vai parar aqui não vai ficar nesse nível não. Busca um outro nível com Deus. Vocês querem que eu prove isso para vocês? Em Ezequiel, capítulo 40 a 48, a Bíblia fala assim que existe um rio que sai de dentro da cidade de Deus. E o nível do rio dá no tornozelo, as águas dão no tornozelos. E aí se manifesta um tipo de milagre. Outros dá na canela, outro nível dá na canela. E ali, outros tipos de milagres é manifestado. Você pode ler Ezequiel 48. E aí você chegar no nível que topa a sua cabeça. É ali que manifesta a graça de Deus totalmente na sua vida. Então você mergulhar profundamente na presença de Deus. Aí você vai conhecer o que é o mistério de Deus. Aí você vai participar da glória de Deus. Aí você vai começar a se transbordar no mistério. Aí você vai falar e vai acontecer. Porque vai ter uma autoridade tremenda na sua vida que vem do Espírito Santo. Está entendendo? Então, nós temos que escolher que tipo de crente nós somos. Nós somos crentes do tornozelo, nós somos crentes da canela, nós somos crentes da barriga, nós somos crentes que deixa a água cobrir nós, a água do Espírito. Está entendendo? Então, é isso que nós estamos vendo aqui. Quem está cobrindo o versículo 5 em diante aí? Sou eu. Pode ler. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujas pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pode comentar, irmão, se vocês quiserem. Aqui é como o senhor falou de Abraão, né, pastor? Abraão, ele não tinha obras, mas Deus escolheu ele. Então, a gente às vezes tem a fé no coração. E você tendo a fé no coração, você é bem-aventurado. E às vezes a pessoa, isso tudo que o senhor falou, no que eu tô vendo. Que às vezes a pessoa, ela finge que ela é crente, aí ela acha que ela sabe tudo, mas as obras dela
A fé dela não chegou lá ainda. Eu creio que é isso. Não sei se eu estou certa. Irmãos, Deus perdoa. Deus perdoa. Deus perdoa uma pessoa como Lázaro. Sabe o Lázaro? Perdoa. O Lázaro que esses dias atrás foi morto? Ah, não estou escutando, não. Pode abrir o microfone. Perdoa, se ele se arrepender de coração, verdadeiramente, e mudasse as atitudes dele a tempo, sim, Por isso que perdoa. a gente tem uma mania muito feia de mandar todo mundo para pessoas, aí a gente acaba baseando o que a pessoa fez, e imagina logo de cara que ele vai para o inferno, e não é assim, porque o Senhor, ele não sente prazer em mandar ninguém para o inferno, né? Então, no último ruim, pode ter feito o que for a vida inteira. Se no último momento ela se arrependeu de coração, o Senhor, ele é fiel para perdoar. É por isso que a gente tem que parar com essa mania de morreu, foi direto para o inferno. Não, a gente não sabe o último suspiro da pessoa, qual foi. A gente imagina que, né, o salário do pecado é a morte, né? E a gente imagina que por ele ter morrido pecando, né? Deus é Deus e a pessoa. Tudo que a pessoa se arrependeu de coração e foi um arrependimento genuíno, o Senhor perdoa. Eu acredito, sim. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se a pessoa, igual o Lázaro, se arrependeu, e aí o que acontece? Vai para a igreja. Passa-se um ano, ele cai de novo. Ele mata alguém, se prostitui, e se arrepende de novo. A pessoa é salva ou a pessoa para o inferno? Ah, filho. Pastor, eu, assim, na minha opinião, Pode falar, irmã Daiane. na minha opinião, é assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus. A pessoa, só Deus sabe no coração da pessoa se a pessoa realmente se arrependeu. Às vezes fala que se arrependeu da boca para fora, mas lá no íntimo só Deus sabe. E que nem o senhor falou, passou um ano, a pessoa depois cai de novo. E depois, se ele se arrepender, eu creio sim, que nem sim, se for um arrependimento e ele morrer, quando ele morrer, ele tiver realmente se arrependido, antes de morrer, ele ter tido um arrependimento, um encontro com o Senhor, pedido perdão ao Senhor, ter dado esse tempo, o Senhor perdoa, porque se o Senhor manda na palavra nós perdoarmos 70, não 7 vezes 7, mas 7 vezes, mas 70 vezes 7, imagina o Senhor que é rico em misericórdia. Imagina, a gente peca todo dia, né? Então, se fosse assim, o Senhor, a gente já estava perdido, né? Porque a gente peca todos os dias, a gente pede perdão ao Senhor, mas a gente acaba depois errando de novo e a gente se arrepende, reconcilia com o Senhor e ele perdoa. Assim, bom, é isso que eu acredito. Mas a pergunta que eu tenho aí, então, é o seguinte. Não parece que um pouco relaxado, não? Não parece uma coisa meio bagunçada, não? Não parece uma coisa meio sem vergonha, não? Pastor, lá em, não sei se é Jeremias, Ezequiel, fala assim, se o ímpio se arrepender dos seus pecados, ele salvará. Mas se o justo, que é justo, voltar a fazer pecados e voltar a praticar o pecado e não se arrepender, ele não se salvará. Você sabe por que eu fiz essa pergunta? É porque tem muitos casos nas igrejas que as pessoas caem várias vezes. Aí fica aquele negócio, eu não acredito nesse cara, não acredito nessa irmã, não, né? Mas é uma coisa que eu gostei que vocês falaram, é que o que depende aí é o arrependimento genuíno dele. Isso eu gostei que vocês falaram. Mas lá no versículo 7, você lê aí, ó, na Bíblia, no capítulo 4, versículo 7, fala o quê? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados, ou a iniquidade em algumas versões, são cobertas.
Alguém pode me explicar o que é isso aí? Iniquidades cobertas? Eu acredito que, assim, fala bem-aventurado, né? Cadê? 7. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, né? Se foi perdoada é porque houve arrependimento, né? Então se arrependeu. E cujos pecados são cobertos. Cobertos é escondido, é esquecido, apagado, não existe mais ou não vê mais, ou seja, não repete aqueles erros. Não são repetidos. Eu gostei, mas tem mais alguém que quer comentar? Pastor, eu penso aqui que quando o pecado é perdoado, Deus não se lembra dele mais, ele joga no mar do esquecimento, é isso que eu penso. Ok. Mas a iniquidade... Pastor, Ah, desculpa. É porque naquela passagem rapidinho, quando Jesus perdoa aquela mulher que ela foi pega no adultério, que as pessoas iam apedrejar ela, né? E o Senhor Jesus, levaram até Jesus, né? E ele disse, né? Quem nunca errou, não pecou, que atire a primeira pedra. Ele fala para aquela moça, né? Seus pecados estão perdoados e vai, não peques mais, não é isso? Tipo, fala para ela não pecar mais, né? Então, é igual você falou, esse negócio de ficar, vai, não perdoa, se arrepende, fica uma coisa meio relaxada, fica. Então, é uma coisa que quando o Senhor fala que Ele nos perdoa, a gente se arrepende, a gente tem que procurar não ficar repetindo ele sempre, o mesmo erro sempre. olha, a gente tem que separar as coisas aqui. Vamos ser bem claro, senão vamos bagunçar tudo e a gente não vai entender nada. Tá certo, vocês estão certos, vocês estão tudo certo que você está falando até agora. Quando a pessoa peca várias vezes e se arrepende, isso acontece. Acontece com nós, gente. Acontece com nós, temos largado de ser hipócrita. Nós pecamos, a gente fala mal da pessoa, a gente fala, ai, falei mal da pessoa. Aí depois fala de novo. Então, isso aí acontece. Não acontece com o Lázaro só, não. Acontece com nós também. Pecado é pecado. Certo? Agora, a diferença do pecado coberto, tem uma pouca definição, sim, que você falou, irmã Daiane, eu gostei muito bem. Hein? Mas o pecado coberto é aquele que não traz escândalo. Porque o pecado que traz escândalo, ele arruina a igreja. Ele escandaliza o nome do Senhor. Então, a Bíblia fala assim, ai, por onde sai o escândalo? É melhor amarrar uma corda no pescoço, num moinho de moer trigo, aquela roda gigante, pesada de moer trigo, e jogar-se ao mar. Então, o problema é o escândalo. Nós temos que ter muito cuidado com escândalos na igreja. Nós temos que ter muito cuidado com escândalos na nossa vida. E o que a igreja pode fazer quando a pessoa fica caindo, levantando, caindo, levantando? O que é ideal? Irmãos, todo pecado tem consequência. Você pode ser perdoado, sim, mas tem consequência. Não é assim? A irmã Andressa falou que o salário do pecado é a morte. Ué, então, quando você está pecando, está morrendo. Tem consequência. Qual é a consequência? Por exemplo, você está na igreja, você é líder de louvor, você cai um dia em adultério. Vai estar cantando outra vez no outro dia na igreja? Não, não pode, não. Não pode. Perdoado você pode ter, tá? Mas tem que passar um período para a pessoa ver se a pessoa vai ficar firme ou não. É só Deus que sabe se a pessoa está certa ou não está. Os podres nossos vão só aparecer no dia de julgamento. Tudo que é podre que nós fazemos de errado, pecado, vai ser público. O julgamento vai ser público. Vai chamar o meu nome lá, falar assim, ó, tal, vai falar tudo. O que é escondido. Vai ser exposto. Para que Deus manifeste a ira dele com justiça. Tá entendendo? O que você estava falando, irmã Andressa? É difícil de entender quando fala a respeito de escândalo, porque hoje mesmo estava vendo uma reportagem de um pastor muito conhecido,
o Samuel Mariano Samuel, não me recordo muito bem, e ele está no escândalo, acabou saindo um escândalo com o nome dele. Aí a gente fica, aí a pergunta, né? Foi bom o fato de ter jogado para a gente abrir nossos olhos, de ter visto esse escândalo, para que a gente, né, como cristão, abra os nossos olhos, a ver que nossa não pode ser depositada no guardado, e lá mesmo eles tivessem se resolvido, né? Tivesse tido a punição, né? Não sei que tipo de punição ele vai passar, mas a gente fica imaginando, foi bom o fato de sobre isso, ou isso causou escândalo? Ou isso veio causar escândalo na igreja com o nome do Senhor? Muitas das vezes o que acontece é que a igreja acaba eu vou dizer acobertando em um bom sentido, né? Acobertando no sentido de não deixar que saia dali do templo, para que não cause para que não cause um escândalo, né? Mas aí o que acontece é que o escândalo fica dentro da igreja e aquilo lá só vai corroendo, quando a gente vê, né? Eu não concordo. Eu já falei que eu não concordo quando se joga na mídia esse tipo de coisa, mas eu também não concordo quando eles tentam acobertar essas coisas. Tá certo. Então, a irmã fez uma coisa muito boa. Pegou um caso que está acontecendo. É verdade o que a irmã está falando. Eu concordo muito, muito com você está falando, Mandressa. Pastor, Paulo é radical nisso aí. Ele, lá em Corinto, ele fala assim, ó, o filho estava indo, o pai com a mulher dele. Aí eu falei, por que vocês não pegou esse filho do diabo, não expulsou ele, para que Satanás judia dele, para que a alma dele venha ser salva? Falou bem assim, firme. Não, mano, aí tem uma grande diferença. A gente tem que saber, irmãos, usar a sabedoria que Deus dá pra gente. A igreja cobertar aquilo ali, tampar aquilo ali para não haja escândalo, a igreja não está errada, não. E isso não vai afetar a igreja. O que vai afetar a igreja é o pecado permanecer. Certo? O pecado ser perdoado e ser coberto não vai afetar a igreja. O problema é se continuar pecado. Certo? Pecado gera pecado. Certo? Às vezes um pecado desse, eu vejo muitas igrejas, o pecado de adultério entra na igreja, ele alastra na igreja. Ele entra na igreja pela liderança da igreja e toma conta da igreja. Aí vai se homossexualismo da igreja, tem tudo. Entendeu? E aí como é que você faz isso? Tem que acabar com o pecado. Como você acaba com o pecado? Fogo do Espírito Santo. Manda fogo. Oração. Aleluia. Porque a semente do diabo tem que sair do meio. O ímpio não permanecerá na congregação do justo. O ímpio não vai permanecer. Aonde o povo é justo, o povo serve a Deus de verdade, o ímpio não pode permanecer. Quem é ímpio? Aquele que não se arrepende. O que nós temos que fazer? Orar. Não julgar, orar. A Bíblia fala lá, Paulo fala uma coisa muito interessante. Vai lá, todo mundo abre a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Alguém pode ler para nós versículos 5 e 6. Aliás, pode começar no 4 ao 6. Alguém lê para nós, por favor. Qual o capítulo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 ao 6. Versículo 4. Então, se tiverdes negócio em juízo, pertenceste a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para que vos envergonhar, o digo,
Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Amém. O que Paulo está falando aqui? Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constitui-se como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? Ou seja, até pessoas do mundo. E é para a vossa vergonha que me expresso dessa forma, Paulo está falando. Cria vergonha na cara, gente. Paulo está falando assim. Não há, porventura, nenhum, ao menos um sábio entre vós? Não há um justo entre vocês para que julgue essa causa? Vocês têm que ir lá fora e procurar juízes de fora para julgar essa causa dentro da igreja? Então, Paulo está falando que tem coisas que a igreja não tem que levar para fora. Tem coisas que tem que ficar entre a igreja. Não pode sair do corpo de Cristo. Porque vai trazer escândalo, irmão. Você sabe quem escandaliza? Não é a pessoa que peca, não. É a pessoa que está falando. Ah, você viu o irmão lá, ó? Caiu em adultério. Ah, ele pecou e você escandalizou. Qual que está mais pesado aí? Temos que tomar muito cuidado com isso, irmão. Paulo está falando sobre essas coisas. Certo? Então, nós temos que ter noção que ai por onde sai o escândalo. Se você for falar mal, irmão, cuidado que você pode estar escandalizando. Fecha a boquinha, não fala. Não toca em ungido de Deus. Pode ser o que for, não toca. Não toca porque você está tocando em Deus. Paulo está falando essas coisas. E é por isso que nós estamos lá em Romanos e nós já estamos em Coríntios. Porque aqui está falando bem-aventurados aqueles cuja iniquidade, em outras versões, são cobertas. Pecados são perdoados e iniquidades são cobertas. Todo mundo peca, irmão. Todo mundo peca. A Bíblia fala lá em 1 João, aquele que fala que não peca faz de Deus mentiroso. Quantas vezes você pecou hoje? Quantas vezes eu pequei hoje? Foi só uma vez? Mentira! Nós temos uma graça hipócrita. Pastor, posso fazer uma pergunta? Faça. Mas existem pecados que trazem mais... Que trazem mais, vamos dizer, destruição do que outros. E existem cargos, né? Existem ministérios, né? Que são mais, como é que eu posso dizer? Cobrados. Que são mais cobrados que o outro, entendeu? Não, talvez, para Deus é a mesma coisa. Eu adulterar ou um pastor adulterar, para o Senhor é a mesma coisa, um adultério. Mas quando se fala de trazer um escândalo ele é maior quando ele vem de uma autoridade do que de um simples membro. Então, talvez acobertar, não fazer nada. É claro que a justiça ela vem de Deus, ela vem do Senhor. O Senhor, ele, né? Os olhos dele estão abertos para isso, né? A gente tenta fazer justiça, a gente tenta se achar o justiceiro, mas é meio que revoltante você ver uma coisa dessa. Você vê que a pessoa que prega acaba sendo hipocrisia. Né, a gente esquecer o que a pessoa fez, né? Imagina um adúltero que vai dar um conselho para um casal. Qual a moral que a pessoa tem? E as igrejas, o que eu não entendo é quando a igreja ela coberta isso e fala, não, você está perdoado, né? Está perdoado entre você e o Senhor, vamos acobertar isso aqui para não causar escândalo. Você imagina um adúltero ou um homossexual dando um conselho para um casal? É por isso que eu não consigo entender e eu meio que discordo quando se fala para cobertar, né? É isso que eu não consigo. A irmã provou uma coisa, a irmã acabou de provar uma coisa aqui para nós. Nós viemos da cultura católica.
E na cultura católica nós pregamos exatamente isso aí que você acabou de falar. A Bíblia fala assim, uma vez justificado, é livre. Uma vez perdoado, perdoado é. Se Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o problema da cultura católica é porque tem pecadinho, pecadão, entendeu? E consequências, cara, você está certo, em alguns pecados, Deus, ele reprime mais. E a Bíblia fala também que quanto mais lhe é dado, mais é cobrado, certo? Mas a graça de Deus, ela é igual, não existe favoritos. Porque o cara é pastor, porque o irmão é irmão, a graça de Deus é igual. É o nosso ver que é errado. É nós que estamos julgando um nível diferente de Deus. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para a irmã é o seguinte, e eu estava com um trem na minha cabeça aqui para te dar um exemplo, e acho que já voou, viu? Mas o que eu quero dizer para a irmã é o seguinte, a irmã foi muito boa no falar. Como uma pessoa que está em adultério, que caiu em adultério, pode dar conselho para um casal. O irmã, será que ele não é um bom testemunho também, não? Sobreviveu, o casamento dele sobreviveu a um adultério? Será que não é, não? É o jeito que a gente pensa, irmã. Tá entendendo? Quem consegue sobreviver a um adultério? É poucos. Tem que ter muito perdão. Caso do Caim. Como é que a gente sabe que a pessoa se arrependeu genuinamente? Mas aí entra na caso que a gente estava falando. Muitas vezes a gente pede perdão e acaba caindo naquele pecado. Tá certo? Se a gente pedir perdão 10 milhões de vezes num dia, o Senhor, genuinamente, o Senhor vai nos perdoar. Mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Sim. E é por isso que mas eu acho que a consequência... Espera só um pouquinho, senão vai virar bagunça. E é por isso que eu não posso me colocar na posição de juiz. Porque para mim ser juiz eu tenho que ser justo. Completamente justo. E para que mais justo que é Deus? Então eu tenho que me colocar na posição que eu também sou pecador e mereço a graça de Deus assim como o meu irmão merece. Então, assim, eu acho que a forma que nós... Eu não estou falando que ele está certo, irmão. Eu não estou aqui pregando ninguém que está errado, está certo. Não. Eu estou falando a forma que nós somos ensinados. Deus já parou de condenar a pessoa há muito tempo e a igreja está condenando a pessoa. Isso é errado. A pessoa não vai mais exercer nada porque se coloca a pessoa para baixo. Porque ela pecou. Pode estar 10 anos, 20 anos na igreja para chamar ela de pecador. Tá entendendo? Eu vejo isso demais. Eu conheço um pastor que, antes de ser pastor, ele caiu em adultério. Ele caiu em adultério. E só eu sabia, porque ele só contou para mim. Na época, chegou em mim e falou assim, irmão Marco, eu preciso contar uma coisa, confessar uma coisa com você. E eu estava atribulado. A minha esposa está no Brasil, eu aqui encontrei uma moça aqui, e nós caímos. Aí eu fiquei abatido com aquilo, né? Porque, a pessoa que eu conheço quer tão firme com a esposa, né? E eu solteiro, o cara vem falar comigo, né? Tinha algum respeito, não sei lá. E aí eu olhei com ele, falei, irmão, você crê que Deus perdoa você, irmão? Ele chorou na hora, nós oramos. E ele virou pastor depois. Ninguém ficou sabendo disso. Ninguém. Só eu, Deus e ele. Tá entendendo? Pastor. Oi. É igual, eu estava entendendo o que a Andressa estava querendo dizer, né? Tipo assim, quer dizer assim, que a pessoa, quando ela cai num certo tipo de pecado, ela perde a credibilidade naquela área, né? Mas, assim, aí o senhor falando, né? Eu ouvindo aqui, assim, ela falando, o senhor falando, eu penso assim, quem melhor, eu tiro isso, é diferente, né? Mas, assim, eu tiro assim, que nem eu sofri muitos anos com depressão. Quem melhor do que dentro da minha casa, eu que passei depressão, para dar o conselho para alguém que está passando, porque eu passei por aquilo, então eu sei como é a dor, como que é a dificuldade, como é que eu consegui vencer. Então, assim, eu sou a melhor pessoa para dar
dentro da minha casa para dar o conselho para alguém que está passando por aquilo, porque eu sei como é difícil, como é passar e como é vencer. Então, assim, se a pessoa que caiu em adultério, a pessoa que pecou nessa área, ela é a melhor pessoa para lá na frente estar dando conselho para quem está passando por aquilo, porque ela passou, ela sofreu e ela sabe como é terrível resistir, passar e ser, né? E vencer. Irmã Daiane, você já prestou atenção? Eu não sei vocês, irmãos. Quanto de ex-macumbeiro prega nas igrejas todo mundo aceita? Quanto que de traficante, matador, pega na igreja e todo mundo aceita ele com amor e carinho? Agora, quando é um adulto, qual é a diferença, irmãos? Pastor? Oi. Pastor, deixa eu falar para você. Todo pecado tem consequência. Sim. Por mais que a pessoa arrepende, não pensa que ele vai ficar impune, não, porque alguma coisa aconteceu, ele vai pagar. Deus é justo, mas aquela consequência do pecado, igual Davi. Davi pecou, mas ele arrependeu, mas ele teve consequência. Tem consequência. Os irmãos estão entendendo isso aí que nós estamos falando, irmãos? Está fazendo sentido? Tem hora que é bom a gente conversar mais um pouquinho do que nós estamos falando, né? Eu gostei muito das ideias aí dos irmãos, está muito bom. Parabéns pelo conceito de vocês, estão muito bom. Vamos continuar aí. Quem está com 9 até o 12? Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe se imputava. Amém. Que fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Amém. Vocês querem comentar? Quer comentar? Então responde. Não. Essa palavra incircuncisão. Circuncisão é difícil, né, de entender esse treino. Quem aqui sabe o que é circuncisão? O que é incircuncisão? Eu sei. Quando a criança era pequenininha, foi um concerto que Deus fez com Abraão. Toda criança dele pequena, todo homem do arraial tinha que ser cortado o corinho do pênis da criança para fazer um compromisso de um concerto com Deus. Era um concerto, uma aliança com Abraão e Deus. E com o homem. Com todos do arraial ali de Abraão. Irmãos, Deus é tão tremendo, não é? Deus é tão particular. Deus é tão íntimo, né? Que Deus vira para Abraão e fala assim, nós vamos fazer uma aliança. E essa aliança é que você vai se circuncidar e todos que vierem do seu povo será o meu povo, terão que se circuncidar. Que é pegar a genitália masculina e cortar, o que minha mãe falou, a cabecinha da pele, né? Tirar aquela pele ali, né? Até que é uma coisa de higiene também, né? Que é muito usado hoje, que tem aquela operação que o povo fala, que eu esqueço o nome, que alguns homens fazem. Fimose. Hã? Fimose. Ok. Então, quem não era circuncidado era incircunciso, né? Quem que era circuncidado é porque tinha feito essa operação aí, né? Geralmente fazia-se com 8 dias de vida até 16 dias, né? O povo de Deus. E o que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos ler junto? Vamos lá, versículo 9. Vem, pois,
está bem. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. O que Paulo quer dizer aqui? Que todo judeu era circuncidado. É regra. Todos os judeus no 8º dia era circuncidado. Todo macho judeu é circuncidado. E porque Abraão foi circuncidado. Só que Deus chamou Abraão quando ele ainda não era circuncidado. Ele era incircunciso. Então, o que Paulo quer dizer? Peraí. A mesma graça que manifestou em Abraão para os judeus também manifestou para os gentios. Né? Porque Deus chamou Abraão antes dele ser circuncidado. Então, eu e você, eu e o Gilmar, que não somos circuncidados, que somos homens que estão aqui, também fomos parte da glória de Deus, da graça de Deus. É isso que o Paulo está falando, que não é só quem é circuncidado. Na verdade, Paulo depois fala que nós somos circuncidados no coração, pela fé em Cristo Jesus. Né? Porque Jesus cumpriu toda a lei. E uma vez que você está nele, você é cumpridor da lei. Está entendendo como é que é a coisa? Porque ele te representa diante de Deus. Jesus nos representa diante de Deus. Né? Aí ele vai adiante lá no versículo 10, vamos lá. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão, ele esteve nos dois. Né? Abraão esteve nos dois. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Né? Então, Paulo está falando que Abraão pode ser o pai da fé para os circuncisos, que são judeus, ou para os circuncisos, que são gentios, que caiu para nós. Né? Nós somos os pagãos que foram convertidos ao cristianismo. Né? Nós aceitamos Jesus, nos convertemos ao cristianismo. Então, todos os homens, né? E quando fala homens, também inclui mulheres, hoje nós somos circuncisados através da fé em Cristo Jesus. Não como os judeus, que é na genitália, né? É marcada ali aquela aliança. Até hoje eles fazem isso. Não. Nós somos circuncisados, marcados no nosso coração pela fé em Cristo Jesus. E é isso que Paulo está querendo dizer aí, né? Que não tem diferença entre nós e os judeus, que somos também filhos de Deus. Filhos também de Abraão, através da fé. Amém? Então lá. Quem está com 13, 14, 15, 16? 13, 14, 15, 16, sou eu. Pode ler. É do capítulo 4, né, pastor? Isso. Portanto, não. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é iniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. O que a irmã entendeu aí? Pastor, assim, o versículo para mim tinha sido passado 5, mas eu estou lendo ele aqui agora. Então, assim, pelo que eu li aqui, rápido aqui, quer dizer que o Abraão não foi, assim, não é pelas obras dele, que nem eu estava falando. O Abraão, ele era, antes de tudo, ele era um idólatra, né? Ele era idólatra. Então, tudo que foi alcançado até então não foi pelas obras dele, foi pela fé que ele teve em Deus, né? Então, hoje ele é considerado o pai da fé, né? Então, foi mediante a fé dele, porque se fosse pelas obras, ele tinha quase nada praticamente. Foi só pela fé mesmo que Deus teve ele como um amigo, né? Ele
Foi depois de tudo que Deus falava para ele ouvia, ele obedecia, nem conhecia Deus, só por ter ouvido a voz dele, por ter obedecido cegamente, assim, ter tido fé cegamente, sem conhecer, né? Não veio de berço evangélico, assim, dizer, de cristão, não conhecia, né, as leis, não seguia, ele confiou e obedeceu ao Senhor cegamente mediante a fé. Amém. Muito bom. Alguém quer comentar aí algum desses versículos? Amém? Então vamos lá, vamos ler o versículo primeiro. Irmão, muito obrigado, Mandarina. Muito boa explicação. Porque a promessa que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça e fé. Como assim pela lei? A lei foi dada por Moisés. Foi. No Monte Moriá. Depois de quê? Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e foi indo até chegar, né, na tribo de Levi, onde nasceu Moisés, no Egito. E aí Deus leva o povo dele para o deserto, e no Monte Moriá, Deus vai e fala conosco, né? E nos dá a lei. E pela lei, não podemos, pela lei, receber promessa nenhuma de Deus, né? Aí Paulo vai e explica isso aí, olha só. No versículo 14 ele fala o quê? Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, Abraão creu, né? E aí ele foi justificado. Abraão creu e obedeceu a promessa, ele recebeu a promessa de Deus, porque ele creu no que Deus falou para ele, né? Então, é a mesma coisa nós. Nós não estamos aqui hoje, não é porque nós estamos por obrigação, não. Nós estamos aqui porque nós temos fé e através da nossa fé nós vamos conquistar o reino de Deus. Nós vamos para o céu, para a glória de Deus. Não é porque alguém está colocando uma arma me obrigando a ir para a igreja. Não é porque alguém está me forçando eu servir a Deus somente por lei. Não, eu estou aqui pela fé e pelo amor que eu tenho em Deus. Vocês estão aí da mesma forma. Vocês amam a Deus. Versículo 15. Porque a lei opera na ira. Olha só. O que a lei faz, irmão? O que a lei faz? Mata. Se tiver errado, mata. A lei traz punição. Sem lei, não há transgressão. Tá entendendo? Por exemplo, como uma pessoa vai saber que ele pecou se ele não sabe que aquilo ali é pecado? Tá entendendo? Faz sentido? Né? Então, quando nós temos a lei de Deus é boa. Mas ela só vai trazer julgamento. E é por isso que nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus traz o perdão de Deus na nossa vida. Tá entendendo? Quando aquela mulher ia pegada em adultério lá, pela lei ela ia morrer, né? Foi a graça de Jesus que chegou nela. Isso aí. Vamos só ler o 16, vamos deixar aqui que eu também estou cansado. Vamos lá. 16. Alguém lê para nós, por favor. Eu acho que era a irmã Nádia, ela não vê. Não, é o 16. É só o versículo 16. Portanto, se é pela fé, para que seja segundo a graça, e a fim de que a promessa seja firme em toda a posteridade, não somente a quem dá a lei, mas também o que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos. Muito obrigado. Eu só vou passar isso aqui para vocês. Qual foi a tarefa de casa nós passamos semana passada, irmãos? Alguém lembra? Foi orar por nós e orar por alguma pessoa. Amém. Os irmãos, escolham uma pessoa aí, irmãos, que estão precisando se converter e façam uma oração para eles essa semana. Manda uns versículos para ele, hein, ou para ela. Eu vou fazer isso, pastor. Não? Essa tarefa semana que vem também. Irmãos, só para recapitular aqui do que nós já cobrimos. Paulo fala sobre os judeus religiosos, falando de um judeu para os judeus, né? Primeiro, Paulo faz um paralelo entre os judeus e os gentios, né? Que os gentios, eles
não conhece Deus, também não quer conhecer Deus e não quer parecer que são hipócritas, né? Eles são desse jeito mesmo. E já os judeus conhecem a lei, mas não praticam a lei. São incoerentes com o que dizem, com o que pregam. Então são hipócritas, né? Eu não sei qual que é mais pior que o outro. Os judeus sabiam da lei, mas não viviam, era incoerente, seja hipócritas. São grandes religiosos, né? Nós também, às vezes, podemos ser judeus, irmãos. Os judeus se tornaram tão especialistas em julgar as outras pessoas que esses próprios julgamentos vai ser o que vai julgar eles no último dia, né? Então, quem faz esse tipo de coisa, hipocrisia, aquilo que ele está fazendo para julgar as pessoas vai ser o que vai acusar ele nos últimos dias. A bondade de Deus nos leva a nos arrepender. Nós aprendemos isso. Paulo usa a linguagem do Velho Testamento sobre a condenação para os religiosos, né? Então, Paulo ele vai lá nos livros ali de Salmo, de Ageu, e começa a trazer algumas condenações para aqueles que se dizem conhecer a lei e não praticam, né? Paulo fala que o justo é justificado pela fé, mas é julgado pelas obras, né? Então, você é justificado pela fé, a graça de Deus na sua vida, mas as suas obras é o que vai contar também para você ser julgado, né? Então, temos que ter boas obras, né? Louvado o nome do Senhor Jesus. Ter boas obras, irmão. Sempre pensa nisso. Sempre pensa nisso, amém? O julgamento de Deus é justo. O julgamento justo de Deus será para todas as nossas obras, embora somos salvos pela fé. Todas as nossas obras estão escritas no livro, né? No livro das obras, né? O julgamento de Deus é justo. O dia do juízo final será o julgamento público. Todo mundo vai estar lá vendo todos os podres que fizemos. Lá não vai ter como esconder nada. Lá vai ser o pior, mas pior. Por que vai acontecer? É muito triste, não, vamos. Não, muito triste, misericórdia. E o propósito de anunciar a justiça, o juízo justo de Deus. O propósito de Deus fazer tudo publicamente é para anunciar a justiça e o juízo justo de Deus. Amém? Todos os nossos pecados, já falei isso, a ira de Deus será justificada pelo tanto de erro das suas criaturas, né? Deus vai jogar o povo no inferno, mas porque pecaram mesmo, fizeram muita coisa errada. Mas o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do julgamento, como vai ser. Nós não estamos falando da salvação, tá certo? A salvação de Deus é manifesta pela pessoa de Cristo Jesus, pela nossa fé nele e obediência. Amém? Então, semana que vem nós temos mais estudos. Glória a Deus, nós já estamos no capítulo, finalzinho do capítulo 4, passando por 5. Tá rápido? Tá rápido. Glória a Deus. Eu agradeço os irmãos pela paciência e o que vocês têm feito aí, né? Compartilhado as suas ideias. Glória a Deus. Quero pedir a irmã Andressa para fazer o termo para nós hoje. Em nome de Jesus. Sempre aprendendo mais, né? A gente vê que a gente não sabe mesmo de nada. É muito bom ter a sabedoria do Senhor. Deus amado. Pai, nós viemos aqui agradecer, Pai. Agradecer, Senhor. O Senhor deixou para nós o manual da vida, Pai. O Senhor deixou, o Senhor foi tão misericordioso, tão bondoso conosco, que o Senhor nos deixou a Bíblia, para que a gente possa, meu Deus, estar baseando tudo nela, Pai. Para que a gente possa estar usando ela como eu disse, como um manual. Oh, Deus, obrigada pela tua misericórdia. Obrigada, Senhor, pela tua infinita bondade, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua graça que nos alcança todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício naquela cruz, meu Deus, que nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, Senhor. Oh, meu Deus, que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas. Cubra os nossos, Senhor, com as mãos poderosas, Pai. Abra o nosso entendimento, Senhor. Abra, Senhor, nos dá a tua sabedoria, Pai. Nos coloca, Senhor, em um patamar mais alto, Pai. Bem mais alto, Pai, para que nós possamos receber de Ti para passar para frente. Eu te agradeço, meu Deus. Te agradeço pelas vidas que estão aqui, Pai. Te buscando, Pai. Buscando mais entendimento, Pai. Pela vida de
cada irmão. Agradeço pela vida do Senhor que está se disponibilizando a estar, meu Deus, nos passando mais de Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós estaremos aqui próxima semana, buscando mais de Ti, buscando mais sabedoria, buscando mais, meu Deus, mais entendimento do Teu reino. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Amém, amados, a paz do Senhor. Muito obrigado. Amém. Bom dia, soneca. Aleluia. Amém. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Tchau, paz do Senhor a todos.